Pai querido e bondoso, nós te louvamos por este dia. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade. Ser conosco nesta aula. Abençoa o nosso ouvinte, abençoa cada aluno da Escola Bíblica Dominical, a cada professor, que esta lição possa atingir os nossos corações, possa falar conosco. Em o nome de Jesus nós oramos, hoje e sempre. Amém e amém. Lição 3, Jó e a realidade de Satanás. Texto áureo: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, capítulo 1, versículo 6. Verdade prática: segundo as Escrituras, Satanás é um ser real, portador de personalidade, e só o venceremos com as armas espirituais, certo? Vamos então ao objetivo geral da lição, que é destacar que Satanás não é um ser autoexistente, mas criado, e que sua ação não se sobrepõe à soberania de Deus. Os objetivos específicos são explicitar que o livro de Jó não procura explicar a origem de Satanás, mas que seus atributos revelam quem ele é. O segundo objetivo, afirmar que as obras do diabo são visíveis e que o livro de Jó revela sua natureza maligna. Terceiro objetivo, sublinhar o ocaso do diabo, isto é, seus intentos sobre Jó não foram alcançados. Então, nós estamos diante de uma lição muito séria e muito importante para os dias atuais. Jó e a realidade de Satanás. Nós estamos na terceira lição terceira aula desta lição, que tem como tema a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Introdução desta lição, Jó e a realidade de Satanás. O texto bíblico, a leitura bíblica em classe, está em Jó capítulo 1, versículo 6 ao 12, e também Jó capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Vamos ler então a introdução. Uma das constatações que o leitor logo chega ao ler o livro de Jó é que o diabo existe. Ele é um ser real. Todo mal, descrito poeticamente no livro, é visto a partir da realidade de Satanás. Todo sofrimento experimentado pelo homem Deus, mesmo sem a consciência histórica disso, foi motivado por uma ação maligna. Ali, o diabo assume o caráter pessoal de uma criatura. Nesse aspecto, o livro mostra como o diabo pode interferir na vida humana. Portanto, nesta lição, abordaremos algumas questões relativas à existência e à realidade de Satanás a partir do contexto de Jó. Nesta lição, nós temos o tópico 1, o livro de Jó e a natureza de Satanás. Um ser espiritual, um ser criado e um ser dotado de personalidade. No tópico 2, o livro de Jó e as obras de Satanás. Dor e sofrimento, acusar e tentar. E do tópico 3, o livro de Jó e o ocaso de Satanás. Queda e ruína de Satanás, Jó e o testemunho de Deus. E temos a conclusão. Vamos então ao início, que é o tópico de número 1, o livro de Jó e a natureza espiritual. O livro de Jó não procura provar a origem do diabo, mas revela como um ser real. O livro destaca algumas características da natureza de Satanás, que nos permite conhecê-lo melhor. Em primeiro lugar, conforme o livro apresenta, o diabo é um ser espiritual e encontra-se na mesma categoria dos anjos, representado no texto pela expressão os filhos de Deus, conforme está em Jó, no capítulo 1, versículo 6, que passo a ler.
E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Os anjos são seres espirituais que não pertencem à dimensão natural, mas à sobrenatural. Isso explica, por exemplo, a capacidade da rápida locomoção do diabo quando rodeava a terra e passeava por ela, como está em Jó, capítulo 1, versículo 7, que passo a ler. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ele também, além de ser um ser espiritual, Satanás é um ser criado. Satanás é um ser criado. Mesmo sendo um anjo dotado de natureza espiritual, ele não é autoexistente. Ao contrário de Deus, que criou todas as coisas. O anjo que se tornou Satanás teve uma origem. E nem sempre o diabo foi diabo. Ele foi um anjo bom, como os demais. Assim, ele é uma criatura, não o Criador. Por isso, o livro revela que Satanás tem suas ações limitadas por Deus. Ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo, conforme Jó 1,12 e também Jó capítulo 2,7, que passo a ler. Jó capítulo 1, versículo 7, 1,12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, nós temos aqui também o texto de Jó, capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, nós aprendemos com esses dois versículos que ele pode fazer muitas coisas, mas não tudo. Como ele não é autoexistente e semelhante às outras criaturas que povoam o universo, não é um ser incriado. O diabo é uma criatura limitada. Vou repetir, aluno e professor, para você memorizar. O diabo é uma criatura limitada, é um ser criado. Assim, Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Aprendemos então que ele é um ser espiritual, aprendemos que ele é um ser criado e aprendemos também agora, vamos aprender agora que ele é um ser dotado de personalidade. Além do fato de ser um ente espiritual, o diabo é dotado também de personalidade. Ele é uma pessoa e se apresenta como tal. No livro de Jó, o vemos assumindo atributos de um ser pessoal. Ele fala e possui capacidade argumentativa, conforme está em Jó, no capítulo 1, no versículo 9 a 11, que passo a ler, convido você também a abrir sua Bíblia para ler. Jó, capítulo 1, versículo 9 a 11. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e o seu gado está aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás se não blasfemas de ti e da tua lei. Então, nós vemos aqui que ele assume atributos de personalidade e conversa e dialoga. Essa mesma característica aparece de forma mais explícita na tentação de Cristo, lá em Mateus 4 e também em Marcos, em Lucas, quando vemos a tentação de Jesus e o diabo dialogando com Jesus. No livro, além de se expressar verbalmente, Satanás também demonstra possuir conhecimento. Ele sabe o que se passa na terra e como se comportam os homens. Ele conhecia a vida de Jó. Isso faz dele um ser perspicaz. O apóstolo Paulo sabia que o diabo é um ser que possui perspicácia. Quando disse, não lhe ignora os ardis, quando disse não lhe ignorar os ardis.
e que ele se valia de métodos sofisticados para atingir as pessoas. Assim, Satanás usou de seu conhecimento e perspicácia para atacar Jó. Vamos ler o texto da Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, também o texto de Efésios 6, 11. Glória ao nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Veja, aluno, professor da escola dominical, capítulo 2, 11, que fala da perspicácia de Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis, não podemos ignorar a perspicácia, a inteligência, a sagacidade de Satanás. E também Efésios capítulo 6, versículo de número 11. Efésios 6, 11. Olha o que o texto bíblico diz. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vou repetir o texto. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, o diabo é um ser espiritual criado e dotado de personalidade. Ele é um ser astuto, ele é perspicaz. Nós temos que ter cuidado, certo? Lembrando que Satanás ele não é onisciente, ele não consegue antecipar os seus passos. Então é muito importante que você tenha cuidado. Por isso que aquela oração em silêncio ela é muito válida, né? Que quando o ser humano, quando o crente, ele abre a boca para falar com Deus, o diabo também escuta, né? O diabo também escuta. É muito importante isso. Quando o crente está falando com Deus, abrindo com expressões vocais, a sua oração, o diabo está ouvindo. Então é muito importante nós aprendemos também a fazer nossa oração em silêncio. Exemplo, eu estou dando aula aqui numa sala fechada, Tem uma porta aqui na sala que eu estou, na verdade tem duas portas, uma à minha direita e uma à minha esquerda. Naturalmente, quando eu terminar essa aula, eu vou sair pela porta da direita. Entende-se que eu vou sair pela porta da direita. Então, Satanás, ele entende isso, ele se antecipa aos fatos. Satanás é perspicaz, é muito inteligente. Então ele entende que eu vou sair pela porta da direita. Naturalmente, normalmente, eu vou sair pela porta da direita. Então o que ele faz? O que o inimigo faz? Ele coloca exatamente um obstáculo nesse caminho que eu vou seguir, que ele entende que eu vou seguir para ali. Ele não é onisciente, ele não consegue antecipar os fatos. Mas pelo meu comportamento, pela minha atitude, pela minha fala, pelos meus gestos, quando eu acabo verbalizando o meu pensamento, Satanás vai trabalhar para me destruir, para nos destruir, exatamente da forma que eu estou me comportando, tá certo? Então, eu estou dando exemplo aqui da porta, eu vou sair pela direita, entende que eu vou sair pela direita. Então, ele vai colocar exatamente os obstáculos, as tramas, as derrocadas, nesse caminho que ele entende que eu vou sair, que é pela porta direita. Agora, se eu sair pela porta esquerda e sair pela outra sala, eu acabei dando uma volta no diabo. Eu acabei dando eu fiz de uma maneira que ele não entendia que eu ia fazer. Então, tenha cuidado nos seus atos, tenha cuidado nas suas atitudes, tenha cuidado naquilo que você fala, cuidado para não verbalizar o que você pensa, que Satanás pode tomar posse disso aí e colocar obstáculos, facilitar os teus maus pensamentos. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida e da sua vida também. Então, sejamos inteligentes, vamos pedir a Deus que nos dote de inteligência espiritual. Então, como um ser criado, o diabo não é onipotente, não é onipresente e também não é onisciente, tá certo? Ele não é onisciente. Então, vamos ver aqui o tópico 2, o livro de Jó e as obras de Satanás. Dor e sofrimento, acusar e tentar. São as obras de Satanás. Causa dor e sofrimento, ele acusa e também ele tenta. Então, se você é uma pessoa humana, um ser humano, que vive causando dor e sofrimento, você está sendo discípulo de Satanás. Se você é um ser humano que vive acusando, você é um discípulo de Satanás. E se você é um ser humano que vive procurando tentar alguém, você também é um discípulo de Satanás. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida.
Deus tem misericórdia de nós, que nós nos comportemos como crentes, como seres espirituais cheios de Deus, que não sejamos pessoas que causem dor e sofrimento aos outros, que sejamos pessoas que não vivamos acusando os outros e nem causando tentação para os outros. Vamos então ao subtópico 1. Dor e sofrimento. A introdução de Jó apresenta Satanás como um ser capaz de agir contra o ser humano. Daqui em Jó, capítulo 1, versículo 12, que eu vou ler, e vou ler também Jó 2, 6. Jó 1, 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E Jó, capítulo 2, versículo 1, 12, eu li o 6, na verdade é o 12, né? Jó 1, 12. Jó 1, 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. 2,6 diz: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Poupa, porém, a sua vida. Através dessas ações, é possível conhecer a natureza maligna de suas obras, e da natureza do diabo, provocar dor e sofrimento aos seres humanos. No livro, Satanás impõe ao patriarca um sofrimento até então sem precedentes, pois ninguém sofreu como Jó no Antigo Testamento. Primeiramente, o diabo atingiu as posses dele. E o que fez o patriarca? Sofrer ao ver o seu patrimônio destruído, repentinamente. Da mesma forma, houve grande sofrimento em Jó quando ele viu a tragédia se abater sobre sua casa, pois sua família foi devastada. Entretanto, o sofrimento do homem de Uz não cessou com a perda da família. O diabo o infligiu com uma doença que o fez padecer dor e isolar-se de todos. Então, aqui nós não vamos detalhar cada sofrimento desse, porque teremos outras aulas detalhando cada situação dessa. É importante, professor, é importante, aluno, você não antecipar o que vai estar em outras lições. Siga aqui, por favor, o cronograma da lição. Subtópico 2. Primeiro, ele causa dor e sofrimento. Depois, ele acusa. O diabo é capaz de infligir dor e sofrimento, mas não só isso. Ele também acusa. Faz parte da sua natureza acusar. Foi o que ele fez com Jó. Está lá em Jó, capítulo 1, versículo 10. E o 11, é importante ler a Bíblia, já que você está numa sala de aula, ler a Bíblia para o seu aluno, ou fazer o aluno ler. Porventura, não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoar-te, o seu gado está aumentado na terra? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti e da tua face. O diabo o acusou de praticar uma religiosidade motivada por interesse, assim como fez posteriormente com o apóstolo Pedro, querendo cirandá-lo. O diabo quis fazer a mesma coisa com Jó. E o livro de Apocalipse mostra a acusação como a missão do diabo, né? Apocalipse 12, 10. Vamos ler. Apocalipse 12, versículo 10. Eu ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino de nosso Deus e o poder de Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual, diante de nosso Deus, os acusava dia e noite. Dia Satanás será derrotado. Então, não seja acusador. Cuidado com as acusações. E por último, subtópico 3 diz tentar. Por outro lado, devemos destacar a atuação de Satanás na tentação para o mal. Também faz parte da sua natureza tentar pessoas. Pelo texto sagrado, podemos inferir que o diabo impulsionou os salbeus e os caldeus, povos até então nômades, a dizimarem os bens de Jó. É uma característica do diabo incitar e tentar para o mal.
Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, aluno da escola dominical, tenha cuidado. Se você provoca o mal, se você é um agente do mal, você não é filho de Deus, não. Você está se comportando como filho de Satanás. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus.